Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à aula de número 2 do curso completo de Word. Meu nome é Matheus e você está no canal do Aprendemos Juntos. Na aula de número 2, a gente vai tratar sobre algumas coisas muito importantes, como descobrir os menus. Essa aula é fundamental para você entender onde fica cada parte dos menus dentro do Word. A gente precisa entender como o aplicativo funciona para daí sim, lá na aula 3, a gente começar a desmembrar e a desbravar esse aplicativo tão completo de edição de textos. Ele que é o aplicativo número 1 do mundo. Primeira coisa que você está vendo agora é a tela do meu notebook. Eu estou na área de trabalho e vou abrir o Word pela primeira vez. Na aula de número 1, a gente já baixou, já instalou e já ativou o nosso Word, o nosso pacote Office, com as chaves da CaseFan. Falando sobre isso, se você precisa ativar o seu pacote Office ou o seu Windows, é só clicar nos links que estão aqui na descrição. Você vai ser redirecionado para CaseFan, que é uma das melhores lojas online de ativação das chaves do Windows e do Office. Fique ligado nas promoções que tem um cupom especial para você que nos assiste no Aprendemos Juntos. Vamos abrir então o aplicativo do Word para começar a entender a disposição dos menus e como este aplicativo funciona. Quando a gente abre o Word, sempre a tela de arquivo, a tela de página inicial vai aparecer. Aqui na tela de página inicial, a gente tem alguns atalhos e ferramentas importantes. Agora a gente vai ver como elas estão posicionadas e para que cada uma delas serve em resumo. Lembrando que depois a gente vai aprofundar nas próximas aulas essas ferramentas e esses menus. Aqui na página de inicial, a gente tem sempre uma saudação em relação ao horário do nosso dispositivo, no caso, boa noite. Nós estamos gravando o vídeo na parte da noite. E aqui a gente tem opções de criar um novo documento em branco e a partir daqui a gente tem os modelos do Word. Nós somos apresentados a um tour de bem-vindos ao Word, espaçamento único, currículo, isso depende, os layouts e os modelos que vão aparecer por aqui vão depender do seu uso. A gente tem a opção aqui embaixo de mais modelos, para que a gente tenha acesso a mais modelos prontos do Word. Isso é bem interessante quando a gente quer criar um currículo, uma lista ou algo personalizado. O Word oferece esses modelos prontos. Aqui embaixo a gente tem a parte de recente e de fixo. São duas abas. A aba recente vai mostrar os últimos documentos editados pela gente dentro da plataforma do Word. E a barra de fixo, aqui onde a gente consegue fixar arquivos para que a gente tenha acesso rápido a eles. É bem interessante, por exemplo, se você usa algum documento do Word como modelo, aí você vai poder sempre acessar ele pela aba fixo. E lá na aba recente a gente tem acesso aos documentos que a gente editou por último. Lembrando que se a gente clicar aqui em mais documentos, a gente tem acesso às nossas pastas dentro do arquivo do Windows ou do Mac, por exemplo. Voltando aqui para a guia lateral, nesse menu lateral, a gente tem acesso à página inicial, onde nós estávamos, e depois a gente tem acesso à página novo. Aqui a gente também consegue começar um documento em branco ou procurar os modelos online por categorias e também através de uma caixa de pesquisa. Aqui nas pesquisas sugeridas, a gente tem negócios, cartões, panfletos, cartas e por aí vai. E aqui em cima, como eu estou mostrando, a gente tem acesso a uma guia, uma caixa de pesquisa, onde a gente consegue colocar termos e palavras-chave para que a gente possa pesquisar por modelos. Aqui embaixo a gente tem a guia de abrir, onde nós somos direcionados às pastas dos nossos dispositivos e também a uma guia de recente. Além disso, a gente tem acesso a uma sincronização com o serviço de nuvem da Microsoft, que é o OneDrive. Então você pode carregar os arquivos dentro do seu e-mail do Hotmail, do Outlook ou do Drive, dentro da sua conta da Microsoft e poder acessar eles através dessa guia. Para que você habilite isso, você precisa entrar no Word. Quando a gente diz entrar no Word, nós estamos falando em entrar na conta da Microsoft, que é aqui pelo botão que eu estou mostrando no canto superior direito. Lembrando que a gente tem acesso aos locais do PC, conseguimos adicionar um local de rede externo ou interno, por exemplo, e temos uma guia
de procurar por aqui para que a gente possa procurar em outras pastas dentro do nosso sistema operacional, tanto no Windows quanto no Mac. Lembrando que aqui embaixo a gente também consegue ter acesso à recuperação de documentos não salvos. Por exemplo, você está editando um documento do Word e faltou luz, o seu computador ele se reiniciou sozinho, ele ficou sem bateria, se desligou instantaneamente, você consegue através desse item recuperar documentos não salvos, buscar esses arquivos que ficaram salvos automaticamente pelo sistema de recuperação do Word. Lembrando que a gente vai trazer uma aula extra falando especificamente como recuperar documentos não salvos no Word. Lembrando que aqui a gente consegue pesquisar também por documentos, que são os documentos do Word, ou também dentro de pastas recentes. Beleza? Terminamos essas 3 guias aqui, do página inicial, o novo e o abrir, e a gente tem mais 3 opções logo abaixo, que é a opção de conta, e aqui por conta a gente tem mais configurações específicas para trabalhar dentro do Word. A gente consegue mudar a privacidade da conta aqui em gerenciar configurações, a gente não vai mostrar isso agora. O tema do Office, que é bem interessante, o Office 2021 nos dá a possibilidade de mudar para o tema colorido, usar as configurações do sistema, mudar para o tema branco, preto ou cinza escura. A gente vai falar sobre os temas do Office, como personalizar ele dentro aqui do Word em aulas futuras. E aqui a gente consegue também entrar no Office, além do atalho lá no canto superior direito, que a gente já havia mostrado. Dentro das informações de conta, a gente tem as informações adicionais de licenciamento e também o licenciamento em relação à chave e à ativação do produto do nosso pacote Office. Lembrando que a gente está com o produto ativado com uma chave da CaseFan. A gente consegue alterar a licença por aqui, consegue mudar as opções de atualização e saber mais informações sobre a versão que nós estamos utilizando do Word, como a versão em número e também a build do Word. Lembrando que a gente está utilizando a versão 2021. Aqui em comentários, a gente consegue dar um feedback para os desenvolvedores do Office, como enviar uma sugestão, enviar uma reação de um rosto triste ou um smiley, que é um rosto feliz, se a gente gostou de algo. Lembrando que quando a gente clica, a gente é redirecionado para uma página de feedback. Aqui em opções, a gente tem acesso já ao documento em si, em branco, e as opções gerais do Word. Quando a gente clica aqui em opções, vai nos mostrar guias como geral, exibir, revisão de texto, salvar, idioma, acessibilidade, avançado, personalizar faixa de opções, barra de ferramentas de acesso rápido, suplementos e central de confiabilidade. Dentro de cada uma dessas guias, deste menu lateral das opções, a gente tem acesso às configurações gerais do Word, que são muitas. A gente também vai trazer uma aula geral sobre configurações do Word 2021. São muitas as configurações e as possibilidades de você personalizar a sua área de trabalho do Word do seu jeito. Isso que é legal do Word 2021 e isso que é legal desse editor de texto. As possibilidades de configuração e de personalização do sistema e da área de trabalho dos seus documentos, do seu TCC, do seu projeto de pesquisa, do seu currículo e por aí vai. Afinal, com o Word a gente consegue fazer tudo isso. Eu não vou mostrar cada uma, porque a gente só está mostrando onde ficam essas opções. Lembrando que a gente consegue acessar elas lá pela página inicial. Vamos fechar por aqui e nós já estamos dentro de um documento do Word. A gente vai voltar lá no arquivo. Quando a gente clica no arquivo, a gente tem acesso novamente àquela página inicial, novo e abrir, um pouquinho diferente. Depois eu vou mostrar como essa página vai se transformar e essas outras informações de configurações vão ser realçadas e vão ser mostradas. O que a gente vai fazer agora? Vamos clicar aqui em documento em branco, para que a gente possa abrir de fato o Word. Essa tela aqui você já deve ter visto ela muitas vezes, já deve ter editado, e agora a gente vai aprender um pouquinho como funcionam esses menus, onde eles estão posicionados, e vamos conhecer o sistema de forma geral. Lembrando que aqui a gente já mostrou, a gente tem a primeira guia que é de arquivo, mas nós vamos mostrar aqui em cima. Aqui em cima,
nessa parte azul, e pode ser uma cor diferente dependendo da personalização do sistema, a gente tem acesso ao símbolo do Word por aqui. Quando a gente clica com o botão, a gente tem a opção de restaurar, mover, tamanho, minimizar e maximizar a nossa janela de trabalho. Então, se a gente clicar aqui em uma das opções, ela vai responder de acordo com o que a gente escolheu. Aqui do ladinho a gente tem a opção de salvamento automático e ele só fica habilitado quando a gente entra em uma conta da Microsoft. O salvamento automático é feito também dentro da nuvem, lá na sua conta Microsoft, no OneDrive. Aqui do ladinho a gente tem o botão de salvar, que pode ser acessado pelo atalho. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica de atalhos do Word. Aqui a gente tem acesso aos botões de desfazer, que é o Ctrl Z, e o botão de repetir, que é o Ctrl R, quando a gente erra e a gente quer desfazer ou repetir alguma ação dentro da edição do nosso documento. Aqui do ladinho a gente tem a opção de acesso à personalização da barra de ferramenta de acesso rápido do Word. Aqui a gente tem acesso ao nome do documento. Se a gente clica nele, a gente é redirecionado para essa página de salvar. Vamos voltar por lá. Aqui a gente tem acesso a uma guia de pesquisa, e aqui na guia de pesquisa a gente pode pesquisar por configurações e atalhos dentro aqui do nosso próprio sistema do Word, como selecionar objetos ou ações como novo arquivo, opções de salvar e também suplementos. Lembrando que a gente consegue acessar também ela por atalhos. Aqui a gente digita e tem os recursos, como o próprio sistema está dizendo, na palma da nossa mão. Falando sobre atalhos, tudo no Word é feito também com atalhos. Mais uma vez, recapitulando, nós vamos trazer uma aula aqui no canal sobre os atalhos do Word. Aqui do ladinho a gente tem a opção de entrar. Aqui do outro lado, os recursos futuros de desenvolvedor e recursos beta. A gente pode se inscrever para ter acesso a esses recursos. E aqui, minimizar. Aqui a gente consegue restaurar o tamanho da janela e lá em cima fechar. Voltando agora aqui para o menu, a gente já falou sobre o arquivo, e aqui no página inicial é onde a gente centraliza as informações de configurações do nosso documento de uma forma geral. Por aqui a gente tem as opções da área de transferência, com o colar, recortar, colar especial, as opções de fonte, como o tamanho da fonte, o estilo da fonte, letras maiúsculas, minúsculas, destaque, por aí vai. Tudo aqui a gente consegue mexer em relação à nossa fonte. Lembrando que a gente consegue ampliar as informações de fonte clicando aqui nessa flechinha. Temos as informações de parágrafo. A gente consegue colocar aqui itens de numeração, recuos, classificação de A a Z, tabulação, centralização em relação à nossa escrita dentro do documento e muitas outras coisas mais, como tabelas e tabelamentos também. Aqui na outra guia a gente tem acesso aos estilos, onde a gente consegue determinar de forma automática como vão ficar os estilos do nosso texto. Por exemplo, a gente está digitando um documento que tem capítulos com títulos e subtítulos. Por aqui a gente consegue colocar um estilo de escrita para os títulos ficarem de determinada maneira, os subtítulos de outra maneira, personalizados, e o texto, o corpo do documento também de outra maneira. Lembrando que a gente tem um scroll aqui para a gente ver todas as opções já citadas, e a gente consegue também fazer uma personalização dessas citações dos estilos, beleza? Aqui do ladinho a gente tem uma parte de edição com o localizar, substituir e também o selecionar. Aqui a gente consegue fazer essa seleção de textos ou objetos dentro do nosso documento para a gente poder mudar determinada formação, e tem as partes de localização e substituição de termos, frases e palavras dentro do nosso documento. Aqui no canto direito a gente consegue mudar as opções de exibição dessa faixa de opções que a gente está mostrando no momento. A gente consegue alternar esses estados dessas faixas de opções e mostrar também as barras de ferramenta e de acesso rápido do Word. Pressionando também Ctrl mais F1 a gente consegue recolher ou expandir ela, e quando a gente clica aqui a gente consegue mostrar as opções em modo de tela inteira, apenas as guias, e mostrar a faixa de opções como está marcado agora. Ele sempre vai aparecer a faixa de opções. A gente consegue também ocultar essa barra
barra de ferramentas para a gente trabalhar com um aspecto maior do nosso Word. Partindo para a próxima guia, a gente tem a guia de inserção, que é dividida por tabelas, onde a gente consegue colocar as tabelas, as páginas, onde a gente consegue tabular e também adicionar novas páginas ao documento, a parte de ilustrações, e aí dentro da parte de ilustrações fica a parte de adição de imagens, formas, ícones, modelos, smart arts, gráficos e os instantâneos, que são capturas de tela. Tudo isso está embutido dentro da guia Ilustrações. A próxima guia é a guia de suplementos, onde a gente consegue colocar fontes externas dentro do nosso documento, como por exemplo a gente consegue colocar um suplemento da Wikipedia, um suplemento de pesquisa do Google e por aí vai. São diversas as opções e nos abre, quando a gente clica aqui em obter suplementos ou meus suplementos, uma loja desses suplementos e dessa inserção desses itens dentro do nosso documento. A gente consegue trabalhar com esses suplementos como se fossem extensões nos navegadores, para a gente poder fazer essa alusão e essa comparação para você poder entender melhor. Aqui a gente tem uma parte de mídia, onde a gente consegue inserir vídeos online que são reproduzidos dentro do nosso documento através de links, então a gente consegue transformar o nosso documento em um documento dinâmico e também um documento interativo. Aqui a gente tem uma parte de links também, onde a gente consegue trabalhar toda a parte de links e hiperlinks dentro do nosso documento do Word, uma parte de comentários que é utilizada principalmente para a gente poder marcar algumas seções do nosso texto e digitar comentários que não vão ser modificados no texto, mas vão ser mostradas tags de comentários, onde, por exemplo, você tem uma escrita e você vai mandar para o seu professor que vai corrigir o seu trabalho. E aí você consegue puxar um comentário dizendo, por exemplo, professor, eu coloquei esse item, essa situação por causa disso, eu modifiquei essa parte do texto por causa disso. E aí, a partir disso, quem abriu o seu trabalho consegue comentar em cima deste comentário e aí você recebe uma nova notificação dentro do seu documento. E aí você consegue trabalhar em conjunto com alguém quando você passa o seu doc do Word para outra pessoa. Lembrando que o comentário também é importante para quem trabalha sozinho, para ter uma perspectiva do que foi modificado ou não dentro do trabalho. Aqui a gente tem também acesso às guias de cabeçalho e rodapé, que são muito importantes, e também a guia de números de página, que está aqui dentro de cabeçalho e rodapé. Aqui em texto a gente tem acesso a opções como Word Art, as caixas de texto, que são muito conhecidas no Word, data e hora e muitas outras coisas mais em relação a itens que são textuais dentro do nosso documento. Aqui a gente tem também acesso a uma guia de símbolos, principalmente para documentos que contenham expressões matemáticas. Então a gente tem uma opção só para equações e outra só para símbolos, que são símbolos que talvez não estejam no seu teclado e que o Word vai ter aqui uma seção específica com esses símbolos para você poder adicionar. Aqui na guia Desenhar é uma nova ferramenta que vem nos Offices mais recentes, nos Words mais recentes, que são guias com canetas, borrachas, formas livres, onde você consegue personalizar o seu documento. Se você tem, por exemplo, uma mesa digitalizadora, você consegue fazer desenhos dentro do seu documento do Word. Lembrando que com o mouse ou com o touchpad aqui do notebook fica mais difícil. Aqui em Stencils a gente tem acesso à régua, onde a gente consegue desenhar linhas e também alinhar os objetos e itens que a gente colocar no nosso documento em relação às laterais do documento. Aqui tinta e forma a gente consegue redefinir de forma automática essas formas desenhadas à mão. Por exemplo, a gente vai desenhar um quadrado, mas ele não ficou retinho, a gente consegue transformar essa tinta, isso que a gente desenhou de forma não reta, em um formato reto. Tudo que a gente desenha à mão a gente consegue transformar no símbolo que a gente queria mostrar dentro do documento. A gente também consegue transformar as tintas, as escritas à mão, seja pelo touchpad, ou pelo mouse, ou pela mesa digitalizadora, em expressões matemáticas. Então, para professores de matemática, por exemplo, que colocaram lá um desenho com sinal de mais, de dividir, de menos, de radiciação, de potenciação, você consegue transformar isso através dessa ferramenta em expressões matemáticas ali retilíneas, que são certinhas mostradas no documento. Aqui em tela de desenho a gente consegue
adicionar uma tela de desenho para criar um espaço dentro do documento onde a gente possa fazer desenhos à mão. Quando a gente fala à mão, a gente fala através do mouse, do touchpad ou de uma mesa digitalizadora externa. Aqui na repetição de tinta, a gente consegue reproduzir de forma automática a criação desses traços de tinta visível, ou seja, o que você desenhou lá, você consegue repetir através da tinta, como mostrado aqui nesta opção. Próxima guia é a guia de design, onde a gente tem acesso aos temas e a formatação do documento. Aqui nos temas a gente já tem temas prontos dentro do Word, com título, subtítulo e o corpo do documento, onde você consegue ter acesso a esses modelos para você criar o seu documento ou personalizar esses temas já postos aqui pelo Office, pelo Word. Aqui a gente consegue também mudar o esquema de cores do nosso documento, como também o tema de fontes do nosso documento. Lembrando que quando você abrir pela primeira vez, o tema atual vai ser sempre o Office em relação às fontes, o título e o corpo vão estar em calibre light e calibre, respectivamente. Você consegue mudar isso, para que sempre que você abra um novo documento do Word, as fontes, tanto de título quanto de corpo, sejam modificadas pelo seu gosto. Lembrando que cores também, aqui em cores o tema atual está em Office. Quando você atualiza as cores, você vai ver no seletor as cores do tema do documento que você escolheu. Aqui a gente também tem as opções de espaçamento entre parágrafos, os efeitos e também a definição como padrão. Essa definição como padrão, quando você clica, você deixa a aparência que você modificou como padrão para os novos documentos. Aqui em plano de fundo da página, a gente tem as opções de marca d'água, cor da página e as bordas. Você consegue colocar marca d'água nos seus documentos, nos seus trabalhos. A cor da página também é modificada de branco para a cor que você escolher e as bordas da página também são modificadas em relação ao assombreamento e as bordas propriamente ditas. Você consegue adicionar ou alterar a borda em torno da página do seu documento, beleza? Vamos para layout. Aqui em layout a gente tem acesso a coisas muito importantes. Em layout a gente vai poder modificar as margens, o tamanho delas, a orientação, o tamanho da página, as colunas, quebras, os números de linhas e a hifenização. A hifenização é quando uma palavra fica sem espaço, aí você consegue definir se ela vai ficar com um tracinho ou se essa palavra vai ser jogada para a próxima linha. Tudo isso você consegue modificar e personalizar dentro do Word. Essa página é muito importante, essa configuração de página, e a gente vai tratar especificamente, claro, de todos os outros itens que a gente já mostrou até então, mas também todo esse item de configuração de página vai ser trabalhado no curso, beleza? Aqui a gente tem acesso às páginas de parágrafo, com os recuos e espaçamento, e também a organização do documento, que é muito importante. Aqui na organização, a gente tem acesso à posição dos itens dentro do texto, a quebra de texto automática, avançar ou recuar itens que estão na frente ou atrás do texto. A gente tem o painel de seleção e também o alinhamento, seja do texto ou dos objetos, e também a parte de agrupamento e de girar objetos, como imagens e itens e formas que a gente inseriu dentro do documento. Voltando lá para as guias do menu, a gente tem a próxima, que é as referências. Essa é uma guia um pouco mais complexa, que a gente vai utilizar principalmente em trabalhos escolares, universitários, de faculdade, onde a gente tem acesso ao sumário, às notas de rodapé, ao menu de pesquisa, às citações e bibliografia, que são ferramentas próprias do Word para este fim, para a gente poder citar autores, textos e trabalhos, além de artigos, por exemplo. A gente tem acesso às legendas, onde a gente consegue legendar imagens, acesso ao índice e também índice de autorização. Tudo isso são ferramentas complexas dentro do menu de referências, mas a gente também vai trabalhar sobre elas. Aqui em correspondências, a gente consegue fazer algo mais direcionado a correspondências mesmo, como o próprio nome já diz, como envelopes, etiquetas em relação à criação, malas diretas, onde a gente consegue inserir uma mala e selecionar destinatários para a gente poder fazer esses envios, gravar e inserir campos, visualizar resultados e concluir. Tudo isso em relação a um modelo de documento de correspondências. Talvez não seja o uso de 99,9% das pessoas, mas o Word também tem acesso a essa opção para poder agradar todos
os públicos. Aqui em revisão, a gente consegue fazer uma revisão geral no nosso documento, é para isso que serve esse menu, como ortografia e gramática, o dicionário de sinônimos, as contagens de palavras. A gente também tem acesso a uma guia para ler o nosso texto em voz alta, isso é muito interessante, a gente consegue selecionar o texto, vir aqui e clicar em ler em voz alta. Acessibilidade, a gente consegue ter ferramentas, mais ferramentas de acessibilidade. Idioma, a gente consegue modificar o idioma do nosso texto. Aqui em comentários, a gente também consegue fazer novos comentários e mostrar anotações do documento, parecido com o que a gente já tinha mostrado anteriormente. Aqui em controle, a gente consegue fazer o controle das alterações feitas do documento, e isso é muito útil se o trabalho está quase concluindo e você está trabalhando com outras pessoas na revisão. Você consegue fazer esse controle de alterações em relação às pessoas que estão alterando de fato o seu documento. Tudo isso para um trabalho compartilhado é importante esta revisão. Lembrando que a gente tem as marcações, a mostrar as marcações e também o painel de revisão. Aqui em alterações a gente consegue aceitar ou não as alterações oriundas de outras pessoas que estão trabalhando dentro do documento. Por exemplo, você colocou lá uma citação no seu texto, aí o seu professor modificou para você, só que ele não modifica diretamente no que você escreveu, ele faz uma anotação. Se você aceita aquela modificação, aí sim o texto é modificado. A gente vai mostrar em uma aula, mas é para isso que serve essa parte de alterações. A comparação é em relação a dois documentos, para você poder ver a diferença entre eles, e você também pode, a partir disso, combinar dois ou mais documentos de pessoas diferentes em um único documento. Aqui a gente tem a opção de proteção, onde a gente consegue proteger o nosso documento contra alterações. Isso é importante para a gente mandar o nosso trabalho para uma revisão, por exemplo, onde quem recebeu esse documento não consegue mexer em nada dele em relação às configurações, design, layout, fontes, por exemplo, nem no texto, no corpo do documento em si. Aqui a gente consegue clicar em ocultar tinta e é em relação às anotações que foram feitas e em relação à tinta e às escritas à mão. Aqui em exibir, a gente tem acesso aos modos de exibição do Word, a gente tem o modo de leitura, o layout de impressão, que é esse que você está vendo, com uma folha A4, o layout da web, que muda o nosso layout, estrutura de tópicos e também o rascunho. Aqui em avançado a gente tem uma parte de foco, onde a gente elimina as distrações dentro do documento para que você possa se concentrar inteiramente nele. Aqui em leitura avançada, a gente tem uma experiência de leitura e também de edição que vai priorizar e ajustar o tamanho do texto. Tudo isso também em relação a uma acessibilidade maior para quem tem dificuldades e precisa de uma voz de backup para poder ouvir o que está sendo escrito e o que já foi escrito no documento. Aqui a gente tem também acesso à movimentação das páginas, se ela vai acontecer de forma vertical, ou seja, a página rolando de cima para baixo ou de baixo para cima, ou se ela vai acontecer lado a lado, ou seja, rolando para a esquerda e para a direita. A gente consegue mudar isso também aqui na guia de exibição. Aqui no mostrar a gente tem acesso a mostrar a régua, as linhas de grade e o painel de navegação. Quando eu cliquei, todos eles foram mostrados para você na tela. A gente não vai deixar eles marcados aqui, porque vai ter uma aula específica sobre isso. Aqui em zoom a gente consegue modificar o tamanho dos elementos dentro do nosso texto, do corpo do nosso documento, e também mostrar em uma página, várias páginas, e alterar a largura da página em relação à visualização, à exibição. Aqui em janela a gente consegue abrir uma nova janela de documento do Word, organizar ou dividir os documentos já abertos. Aqui a gente tem atalhos rápidos para a gente poder ver isso e também as alternâncias das janelas a gente consegue clicar por aqui. Aqui em macros a gente tem acesso para exibir, gravar ou pausar um macro, ou seja, macro é quando a gente está trabalhando dentro do nosso documento e a gente consegue gravar os passos dele. E aqui a gente consegue fazer essa gravação e essa exibição ou essa pausa de um macro em andamento. Aqui em propriedades dentro do SharePoint vão ser a edição e as propriedades do documento dentro de uma plataforma chamada SharePoint. A gente não vai tratar sobre isso porque não é válido nós tratarmos sobre uma ferramenta de desenvolvimento. Então a gente não vai falar sobre as propriedades aqui dentro da guia de SharePoint. Só a gente falou como ela está posicionada por ali. Finalizando os nossos menus, uma aula extensa hoje porque é muita coisa, a gente tem acesso à guia de ajuda. Aqui na ajuda é
muito interessante, porque quando a gente clica nela, a gente tem quase que um manual do Word nas nossas mãos. Então qualquer dúvida pode ser tirada através de palavras-chave em relação à pesquisa e de termos também e todas as categorias de possíveis problemas ou do que você precisa ou não encontrar dentro do seu documento e das configurações do Word. Olha que legal, a gente tem também a opção de mostrar um treinamento. E aí vai ser aberta uma janela com um mini treinamento da Microsoft em relação ao Word, lembrando que o treinamento aqui do Aprendemos Juntos é melhor, tá bom? A gente mostrou tudo isso e aqui por fim a gente tem a guia de compartilhamento, onde a gente consegue compartilhar o documento atual e ver com que ele foi compartilhado. Quando a gente compartilha, a gente consegue compartilhar para e-mails e também via link. Você consegue mandar no WhatsApp, no e-mail, no Facebook, para que a pessoa possa baixar e ver o documento em tempo real junto com você. Aqui embaixo, vamos voltar lá na página inicial, aqui embaixo a gente tem mostrando a página que nós estamos, a página atual, lembrando que eu só estou com uma página, então é página 1 de 1, quantas palavras foram digitadas, quando a gente muda aqui, a gente tem a contagem das palavras, a gente digitou 3 palavras, apesar delas não existirem, o sistema contabilizou por causa dos espaços. Aqui a gente tem acesso à nossa revisão de texto, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Aqui o idioma, no caso está português do Brasil, e também a acessibilidade para ver se está tudo certo. As verificações foram concluídas, então aparece acessibilidade, tudo certo. Aqui a gente tem acesso a uma guia de atalho, um botão de atalho para o foco, que é o modo de foco que a gente já explicou e vamos trazer em uma aula mais complexa. Aqui o modo de leitura em relação ao layout, se é de impressão da web ou em modo de leitura. E aqui a gente tem acesso ao zoom do nosso documento de forma em scroll. Então a gente consegue aqui, de forma dinâmica, poder mudar esse zoom. Lembrando que aqui do lado direito a gente consegue ter um scroll também para cima e para baixo. E quando a gente clica no documento, a gente também consegue, em relação ao que a gente digitou, rolar o documento para cima e para baixo com as setas aqui do teclado do nosso computador. Beleza? Ufa, foi uma aula grande, 30 minutos de aula, um pouquinho mais, porque são muitas coisas para serem mostradas no Word. A gente já mostrou onde estão todas elas, já mostramos como funcionam os menus do nosso Word 2021 e na próxima aula a gente vai começar a trabalhar fundo aqui no Word, tudo de forma explicada e não serão aulas tão longas quanto essa. Essa aula, para a gente poder mostrar todos os documentos, foi bastante extensa, mas eu espero que você tenha entendido o porquê. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição uma guia com os tempos para você poder ver os capítulos dessa aula e poder ir ao que mais interessa para você, beleza? Eu espero que você tenha gostado da aula de número 2 do curso completo de Word e se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço, valeu!